Amém. Não estou apressado, mas, amados, se nós certamente voltássemos para casa agora e quando encerrasse com as mensagens dos hinos, o testemunho que foi dado, eu creio que cada um de nós certamente levaríamos para casa a mensagem de Deus. Certamente seríamos daqui edificados, né? Mas deixe-me dizer da alegria de estar aqui com os irmãos nessa noite, dizer da alegria de estarmos testemunhando, né? Do poder desse Deus tão grande, esse Deus que é tão misericordioso, esse Deus que é tão tremendo na vida de cada um de nós. O fato de nós já estarmos aqui nessa noite é um milagre, não é? O fato de nós que não merecemos, a palavra de Deus que Ele disse que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, o fato de nós sermos perdoados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, já é um milagre. Se Ele não tivesse feito mais nada e não fizesse mais nada em nossas vidas, já teria feito o maior milagre que nós poderíamos e precisaríamos ter em nossas vidas. Mas deixa eu convidar os amados a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Esse Salmo 116, também é um testemunho. É um testemunho individual. A palavra de Deus aqui não diz quem escreveu. Ele interrompe os muitos salmos litúrgicos que nós vamos encontrar aqui, antes e depois. E o salmista, ao compor esse salmo, ele tinha passado por uma situação extrema. E aí nessa noite eu queria conversar com os amados e pensar com os amados que muitas vezes, o que aconteceu com Mateus, muitas vezes nós nos encontramos em momentos extremos. Em muitas situações nós nos encontramos muitas vezes procurando uma saída, procurando respostas. Muitas vezes nos encontramos em trevas e procuramos uma luz no fim do túnel e não encontramos. Muitas vezes as lágrimas embaçam os nossos olhos de tanto chorarmos sem encontrarmos soluções. Nessas horas, o que fazer? Nessas horas, que decisão, que atitude devemos tomar? Essa noite nós queremos meditar com os irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta depois que nós a lermos, o Salmo 116, porque nós vamos extrair desse texto aquilo que o salmista vivenciou e aquilo que ele aprendeu, que foi chave na sua vida. E aí então extrairmos para a vida de cada um de nós aquilo que, quando nós estivermos assim, que precisamos saber. Que atitude nós precisamos tomar? Salmo 116, por favor, vamos tocar de pé. Salmo 116. Nós vamos ler até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela, o Senhor cuida dos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos, da
Bendito, ó Deus, seja o teu santo nome, porque não há outro Deus semelhante a ti. Não há outro Deus que seja tão grande como o Senhor. Nessa noite nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, já temos feito isso, queremos fazer muito mais. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo na vida do Mateus. Aleluia. Ó Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na família, na vida dos pais do Mateus. Mas, ó Deus, te louvamos porque naquilo que ele passou, nós também fomos impactados e aprendemos e crescemos. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra que nos exorta, que nos conforta, que nos auxilia, que nos direciona. Nessa noite, abrimos os ouvidos e o coração para receber as nossas vidas. Amém. Em nome precioso de Jesus. Pode sentar, amados. Eu queria ver com os amados a situação primeira que esse homem ficou, que o salmista ficou. E aí, com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo, porque nós vamos ver algumas palavras, algumas colocações. Primeiro, nós vamos olhar no versículo 3. Atenda para o versículo 3 comigo. Olha a palavra que ele usa: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Aquele homem estava numa situação extrema. Ele usa duas palavras: laços de morte me cercam. É como se o diabo, aqui a ideia de personificado, o diabo visto como uma pessoa, é alguém que laça e então sai puxando, a palavra aqui, inferno traz a ideia de Sheol, então sai puxando, e a ideia de se apoderar de mim. Ele chegou numa situação muito extrema na vida dele. Ele chegou numa situação de morte. Ele chegou numa situação de que ele viu a morte escancarando a sua boca para engoli-lo, para tomá-lo. Por isso ele usa essa expressão: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Qual é a outra palavra que ele usa? Versículo 3: caí em tribulação e em tristeza. Nós vamos ver uma situação física, mas nesse salmo nós vamos ver uma situação também emocional. Claro, quando nós passamos por dificuldades na área física, nós não somos pessoas divididas, nós somos uma só. Então, por sermos uma só, na hora que o nosso físico é afetado, certamente a nossa mente é afetada, certamente o nosso espírito é afetado. E aí ele vai dizer: caí em tribulação e tristeza. O Mateus não falou aqui, mas o que não se passou na cabeça dele? Talvez ele não percebesse tanta gravidade com 12 anos, como certamente